Deixa eu ler um texto aqui para você. Marcos capítulo de número 5, a partir do verso 25, se você encontrar, eu compartilho algo rápido e aí nós vamos fazer uma oração para pessoas que estão precisando de milagre também aqui. Marcos capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Quando você encontrar, diga amém. Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5 e o verso de número 25 até o verso 34. Amém? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Quantos anos, gente? 12 anos. E que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar, verso 27, diga comigo, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse, toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do seu mal. Você grifa aí o verso 27, ouvindo falar de Jesus. Vamos repetir? Ouvindo falar de Jesus. Presta atenção, eu vou dizer uma coisa para você. Foi o que essa mulher ouviu que a colocou na rota para receber o milagre dela. Ouviu falar de Jesus, saiu da sua casa e foi encontrar com Jesus. E essa mulher tinha uma enfermidade. Quanto tempo que ela estava sofrendo com a enfermidade? 12 anos. Gente, uma luta de um mês é um tempão, é ou não é? Você viu aqui, ó, de meses. Parece que foi uma eternidade, sim ou não, Helena? Parece que foi uma eternidade. Eu fiquei 2 anos tratando um câncer. Parecia que foi uma eternidade. Essa mulher, 12 anos. Mas foram as palavras que ela ouviu, que a colocaram na rota do milagre para ter um encontro com o Senhor e ser curada desse seu mal. Foi isso que me saltou aos olhos quando eu li isso. Ouvindo falar. Essa mulher ouviu alguma coisa que mudou. Preste atenção. Aquilo que a gente ouve pode determinar o que vai acontecer no nosso futuro. De repente você veio aqui porque alguém te falou alguma coisa. Aí eu te pergunto, se alguém te convida para vir num culto, fala, olha, vai ter um culto de testemunhos, vamos lá, você vai ser tão abençoado quando você ouvir aquilo que vai ser falado, depois o pastor vai orar. Essas palavras que você ouviu, te trouxeram até aqui. Então foram palavras boas que te colocaram na rota de alguma bênção, alguma coisa que Deus quer fazer na sua vida. Então você veja quão importante é aquilo que a gente ouve. As palavras que nós ouvimos podem despertar em nós amor ou ódio. Pode nos afastar ou nos aproximar de Deus. Pode despertar perdão ou rancor, paz ou guerra, vida ou morte, doença ou cura, salvação ou perdição. Depende muito daquilo que a gente ouve. Porque aquilo que nós estamos ouvindo vai colocar a nossa vida em alguma rota. E é sobre isso que eu queria falar com você rapidamente, nós vamos orar. Mas antes de falar o que você precisa ouvir, eu vou te falar o que você deve evitar de ouvir. O que não vai te fazer bem ouvir. Primeiro, o que você não deve ouvir? Palavras que produzem desânimo. Você acha que essa mulher foi desanimada a ter um encontro com Jesus? Ou alguém a animou para ter um encontro com Jesus? Alguém a animou. Se alguém dissesse para ela, ó, Jesus está aí, mas não vai dar nada não, não precisa procurar não. Então eu tenho que me afastar de palavras que produzem desânimo. Você conhece alguém que todas as vezes que você chega perto, você pode chegar alegre e sair triste? Que a pessoa sempre tem uma derrota para te contar? Sempre tem um problema, sempre tem uma reclamação, sempre tem uma desgraça para contar, nunca
nunca tem um testemunho, sempre tem um testemunho para contar. Então você deve evitar palavras que te desanimem. Tem palavra que desanima, né? A pessoa está doida querendo casar, arruma uma namorada. Aí ele chega no trabalho no outro dia e vai contar esse testemunho para os amigos. Arrumei uma namorada, vou casar. Aí o cara que está lá, que é casado, fala para ele: ih, rapaz, presta atenção no que você vai fazer, viu? Você vai se arrepender. Aí o cara: é mesmo? Você sabe quanto está custando a cesta básica? Você sabe o valor do aluguel? Pensa direitinho se é isso que você quer. Essas palavras vão produzir ânimo ou desânimo? Você chega no seu trabalho e fala: rapaz, Deus está abrindo a porta, eu vou comprar minha casa própria. Aí a pessoa te desanima. Rapaz, presta atenção, será que você vai comprar mesmo? Esse país aqui só vai piorar, hein? Veja direitinho. Aí você fica desanimado. Você tem que evitar palavras que produzem desânimo. Davi, quando foi enfrentar Golias, os irmãos de Davi, que às vezes palavras de desânimo vêm de quem está perto também, tá? Os irmãos de Davi falaram para Davi: rapaz, o que você veio fazer aqui? Você não pode vencer esse gigante, você é muito moço. O rei Saul falou com Davi: Davi, você não pode enfrentar, você vai perder essa batalha. A Bíblia diz que Davi, ouvindo isso, ele virou as costas. Diga para quem está do seu lado: quando você ouvir palavras de desânimo, vire as costas. Fala aí para alguém. Faça igual Davi fez, vire as costas. Por quê? Porque tem gente que tem prazer em te colocar para baixo, tem prazer em lançar palavras de desânimo. Então evite palavras que produzem desânimo. Segundo, o que você também não deve ouvir: não ouça palavras que vão contra ao que Deus tem como promessa para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está aqui: Deus tem promessa para a sua vida. Vou repetir, alguém vai glorificar a Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus tem promessa de bênção para você, para sua casa, para sua família, para sua saúde, para sua posteridade, para os seus filhos, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Deus tem promessa de bênção para você. Então você deve evitar palavras que vão contra essa promessa. Pastor, mas tem gente que libera a palavra que vai contra a promessa que Deus tem para a gente? Lógico que tem. Um dia Moisés, antes de entrar na terra prometida, Deus tinha falado com Moisés: eu vou dar essa terra para vocês. Eu vou dar, e é terra boa, terra que mana leite e mel. Quando eles chegaram para conquistar, Moisés, antes de entrar na terra, escolheu 12 homens, representando cada tribo, e falou para eles: entra na terra e verifica como é que está lá, porque nós vamos possuir a terra. A Bíblia diz que os 12 entraram. Dos 12, 10, todos os 12 viram que a terra era boa. Fruta, terra que manava leite e mel, terra que produzia, terra abençoada. Mas aí quando eles voltaram para dar o relatório para Moisés, 10 infamaram a terra. Disseram: ó, a terra é boa, do jeito que Deus falou, só que a gente não pode conquistar não, porque tem gigante morando na terra. E a Bíblia diz que eles fizeram derreter o coração do povo. Sabe o que é isso? Desanimou o povo. O povo, quando ouviu isso, falou: por que é que nós saímos do Egito? Nós tínhamos que ter ficado no Egito como escravos. Aí Josué e Caleb, lembra que foram 12? 10 deram um repórter negativo da terra, e 2, Josué e Caleb, falaram: não! A terra é boa, mana leite e mel, a terra tem fruta, a terra produz, a terra é do jeito que Deus falou. Tem gigante, mas Deus falou que vai dar a terra para a gente, então nós vamos entrar e vamos conquistar, porque é promessa de Deus. Querido, e a Bíblia diz que aquele povo ficou com o coração derretido por causa daqueles 10 que falaram mal da terra. Muito cuidado para você não ouvir palavras que vão contra uma promessa que Deus tem para a sua vida. Na sua vida não pode se cumprir o que as pessoas estão falando, tem que se cumprir aquilo que Deus tem para você. Eu não sei o que você tem ouvido recentemente, mas o que vai se cumprir na sua vida, se você deu ouvidos, é a palavra que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você. E eu quero liberar uma palavra aqui para você, Jeremias 29:11. Deus está dizendo: eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de um futuro de paz, um futuro que vocês estão esperando. Deus tem um futuro abençoado para você. Diga glória a Deus aqui.
Terceiro, pastor, o que eu tenho que evitar de ouvir? Palavras que colocam em dúvida a sua identidade. Tá certo? Ó, o diabo está sempre falando para a gente, você não presta, Deus não te ama, você é um Zé Ninguém, Deus não tem nada para a sua vida. Olha aí o que você está passando. Viu lá? Todo mundo contou testemunho. Cadê o seu testemunho? Sabe, o diabo vive para acusar, vive para nos colocar para baixo. Você tem que evitar essas palavras. Quantas vezes a Helena deve ter ouvido? Seu marido vai morrer, seu marido não vai ser curado. O inimigo falando, você não vai vencer essa luta, você vai sucumbir. E às vezes, né, o diabo chega até a dizer assim, você não é filho de Deus? Por que você está passando por essa luta? Está entendendo, irmãos? Então você tem que evitar ouvir palavras que colocam em dúvida a sua identidade. Não é porque você está passando por uma luta que você deixa de ser filho de Deus. Você é filho de Deus quando você está na bênção, mas você também continua sendo filho de Deus quando você está passando pelos desertos da vida. E é quando a gente está passando pelos desertos que o inimigo quer dizer que nós não somos filhos de Deus. Lembra quando Jesus estava no deserto? A Bíblia diz que Jesus no deserto, o diabo aparece e diz para Jesus, se você é filho de Deus, você está com fome, transforma essas pedras então em pão para você comer que você está com fome. A grande tentação aqui não é só transformar o pedido, a sugestão do diabo de transformar as pedras em pães, mas também colocar em dúvida a filiação de Jesus. Porque ele começa dizendo, se tu és o Filho de Deus. Ele coloca um se, ele coloca uma condicional. Se tu és o Filho de Deus. Mas só que antes de Jesus entrar no deserto, isso no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, no finalzinho do capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus vai e é batizado por João Batista no Rio Jordão. E quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que vem uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Escute, Deus falou, este é o meu Filho amado. Falou que Jesus era filho antes do diabo chegar com uma dúvida. Ou seja, quando o diabo chegou para Jesus dizendo, se tu és o filho, colocando a dúvida, Jesus já tinha ouvido do Pai que ele era filho. Então ouça o que eu vou dizer aqui para você. Aqui tem uma grande lição. A primeira delas é, o diabo sempre chega atrasado, tá? Porque quando ele chegou com a dúvida, Deus já tinha chegado com a certeza primeiro. Então aprenda isso, meu amado. Não deixe o inimigo colocar em dúvida a sua identidade, quem você é em Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, o diabo é um mentiroso. Você é filho de Deus e a sua vida é abençoada em nome de Jesus. Fala para alguém que está perto de você, você é filho de Deus. Fala aí para alguém. Pastor, você falou do que não devo ouvir. O que então eu tenho que ouvir? Lembra que foram as palavras que essa mulher ouviu, ouvindo falar, que colocaram essa mulher na rota do milagre. O que eu tenho que ouvir? Ouça palavras que produzem ânimo. Ouça palavras que produzem ânimo. Fala para alguém que está perto de você. Por isso eu estou sentado perto de você. Fala uma coisa boa para mim aí. Se tem um solteiro perto de você, fala, você vai casar. Se tem alguém que é casado, fala, vai ter filho. Você vai comprar sua casa se não tem casa. Deus abre a porta de trabalho. Se tem alguém doente, você vai ser curado em nome de Jesus. Você não chegou aqui para ser um portador de más notícias. Você é um portador de boas novas, de palavras que levantam. Então, ouça palavras que produzem ânimo. No mesmo capítulo, quando Jesus foi tocado por essa mulher, Jesus estava indo na casa de Jairo. A filha de Jairo, de 12 anos, estava doente e Jesus estava indo na casa para curar a menina. Quando Jesus estava tratando com essa mulher, veio um mensageiro da casa de Jairo. E sabe o que falou para Jairo? Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, e Jesus, sem acudir tais palavras, disse para Jairo, não temas, creia somente. Sabe como é que Jesus combateu a má notícia? Com palavras que produzem fé. Meu irmão, ouça palavras que despertam fé, que despertam ânimo no seu coração. Deus trouxe alguém aqui para levantar sua cabeça hoje.
e dizer que você tem que parar de ouvir aquilo que está te jogando para baixo, porque o Deus que você serve vai levantar sua cabeça aqui hoje, em nome de Jesus, meu amado. Segundo, o que eu tenho que ouvir, pastor? Primeiro, ouça palavras que produzem ânimo. Segundo, ouça palavras que renovam a sua esperança. Eu te pergunto, a Bíblia diz que essa mulher, 12 anos sofrendo com um fluxo, a Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos, mas a Bíblia diz que não funcionava, ela estava indo de mal a pior. Irmão, você tentar uma coisa, Francisco, 12 anos, e a coisa ao invés de estar melhorando, está piorando, isso o quê? Mina a esperança no nosso coração. Mas essa mulher, eu não sei o que a pessoa falou para ela no versículo 27, ouvindo falar de Jesus, despertou a esperança dentro dela. Eu imagino ela dizendo, tem jeito, tem jeito. Os médicos não puderam, mas Jesus está na cidade. Os médicos disseram que não tem cura, esse fluxo não tem como interromper, não tem como parar, eu nunca vou ser curado, eles disseram, já gastei tudo que eu tinha, mas alguma coisa que ela ouviu, renovou a esperança. Oh meu Deus, para quem que eu vim pregar aqui hoje? Eu queria que tivesse alguém aqui, eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas a Bíblia está me dizendo aqui, renova a sua esperança, porque pode acontecer um milagre ainda na sua vida. Pastor, mas eu já sofro há tanto tempo nesse relacionamento, eu sofro há tanto tempo com essa doença, meu filho está afastado da casa de Deus tem tanto tempo, eu não estou vendo uma saída, eu não consigo prosperar. Deus está dizendo, essa mulher que sofreu há 12 anos, encontrou o caminho da cura, da restauração, da restituição. Vai acontecer, pode acontecer a mesma coisa com você. Alguém pode celebrar isso aí, querido? Pastor, o que eu tenho que ouvir? Palavras que produzem esperança. Em terceiro, ouça palavras que te façam, que faça com que você se mova, que você saia do lugar que você está em direção a alguma coisa, a alguém, a algum propósito. Você precisa de ouvir um negócio que vai mexer com você. Essa mulher ouviu falar de Jesus, ela não ficou dentro de casa não. A Bíblia diz, onde é que está Jesus? Eu vou. Escute, a gente não tem tempo para discorrer sobre isso, mas essa mulher não podia estar no meio da multidão, porque a doença dela, na época, a proibia de participar de um culto como esse aqui, porque ela era considerada impura. Ela tinha um fluxo de sangue que não podia ser interrompido, então ela era impura, ela não podia estar no meio das pessoas. Ela poderia ter dito assim, eu não posso sair de casa, eu não tenho nem força, estou anêmica, e no mais, se o pessoal me pegar, eles vão até me prender, pode até me apedrejar, porque eu estou impura. Que nada, ela ouviu falar de Jesus, palavras de ânimo, palavras de esperança, e essas palavras a fizeram se mover. Deixa eu dizer uma coisa para você, você saiu da sua casa, hoje tem gente que saiu desanimado, tem gente que saiu de cabeça baixa, tem gente que chegou aqui sem esperança, mas vou dizer uma coisa para você, você fez a coisa certa. Você está cansado, mas você não ficou em casa. Você está passando uma grande luta há tanto tempo, mas você não ficou parado. Alguma coisa você ouviu que te fez sair de casa e vir ao encontro de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, assim como Jesus fez por essa mulher, Ele pode fazer por você também aqui nesse lugar. Que bom que você veio. Fala aí para alguém que está perto de você, que bom que você saiu da sua casa e veio. Essa palavra vai te mover em direção ao seu milagre. O diabo quer que você fique parado, prostrado, né? Se sentindo um fracassado, escanteado. Deus está dizendo, você fez a coisa certa. Alguém vai sair daqui hoje com um milagre em nome de Jesus. Pastor, o que é que eu tenho que ouvir? Você tem que ouvir palavras que façam você acreditar no sobrenatural. Você tem que acreditar. Pastor, o que é o sobrenatural? O que é o milagre? É aquilo que não pode ser feito aqui na terra. Não tem recurso, mas pode vir do céu. Eu não sei o que falaram para essa mulher, mas deve ter sido alguma coisa assim. Fiquei sabendo que ele curou cego, hein? Fiquei sabendo que ele levantou paralítico, hein? O que ela ouviu a conectou com o sobrenatural. Por que eu sei disso? Porque a Bíblia diz assim, ela dizia consigo mesmo, se eu ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. Irmão, despertou para o sobrenatural. Quando é que uma pessoa é curada? Por tocar na roupa de outra. Quando é que isso acontece? Só no mundo de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. Aquilo que os homens não podem fazer,
Deus é especialista em fazer. E a Bíblia diz que ela apertou no meio da multidão. Ela foi por entre a multidão. Você consegue visualizar isso? Jesus não andava sozinho não, irmão. Se a Bíblia fala que é multidão, é multidão. Imagina o tanto de gente cercando Jesus. 300, 500, 1000, 2000, 5000 pessoas, não sei. As vielas estavam lotadas e tanta gente vê aquela mulher no meio, fraquinha, desanimada, 12 anos. Fui todos os médicos, não tenho mais dinheiro para gastar, não tenho nada. Mas eu imagino ela alcançando as vestes de Jesus, por trás, fraquinha, chegando. Ela dá um toquezinho nas vestes de Jesus. Você não precisa de muita coisa hoje, só um toquezinho. Eu vim dizer para alguém aqui: Deus não está aqui para dificultar, Ele está aqui para facilitar. É só um toque, é um toque, um toque, um toque com fé, que pode mudar tudo. E a Bíblia diz que quando ela tocou, imediatamente, o fluxo de sangue parou. E ela foi curada. Eu tenho uma boa notícia para dar para alguém aqui. 12 anos de sofrimento pode acabar com um toque. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, mas um toque hoje, uma decisão sua, pode mudar tudo. Você pode glorificar a Deus aplaudindo a Jesus? Ó, sabe, gente, eu não tinha prestado atenção no tanto de testemunho de cura de câncer que a gente teve aqui. Tanta gente curada de câncer. Você sabe que eu também fui diagnosticado com câncer em 2017. Passei 2 anos tratando. Não perdi 38 quilos não, mas perdi 20. 70, 21 na verdade, de 70 eu fui para 49. O meu era grau 4. Pouca esperança também. Mas uma coisa, por isso que essa palavra queimou no meu coração, uma das coisas que mais me ajudaram foram palavras que eu ouvi. Gente perto de mim, você vai ser curado. Deus pode fazer milagre. Eu me lembro, eu terminei um culto, um dia eu estava magrinho, eu estava fraco, eu terminei um culto, desci assim para cumprimentar as pessoas lá no Recreio, onde eu era pastor, na época. Desci para cumprimentar as pessoas. A mãe do guitarrista da igreja, mãe do Naziel, veio da Bahia, do interior da Bahia, morava no interior, veio visitar o filho. Quando eu desci, uma irmãzinha desse tamanhozinho assim, ó, com um coquinho, da Assembleia, do interior da Bahia. Quando eu desci assim, ela pegou na minha mão e falou assim: ô pastor, lá na minha igreja nós temos um círculo de oração. Todo dia de manhã tem culto. E eu quero te falar que todo dia o teu nome é citado pelas irmãs do círculo de oração. No meu coração, aquilo vinha assim, ó, me levantava. Tanta gente que chegou, tanta gente que liberou palavra profética. E aquilo que parecia que ia ser a minha morte, se tornou um milagre.